pessoal, Rubiana, todo mundo, Edivaldo, Keila, Veronese, então vão chegando aí. Então, eu percebi que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em lidar com essa base, que, querendo ou não, é uma base nova. E aí eu disse, já que a gente vai fazer da base, a gente compartilha, quem quiser participar, né? A nossa sala acaba aí 100 pessoas, dá para muita gente, né, participar. Então, vamos lá falar, vou trazer alguns pontos principais da nossa base. E deixa eu colocar para transmitir no... Já vou transmitir. Então, vamos lá. Então, meninas, deixem o áudio. Deixa eu colocar aqui para fechar. Deixa eu colocar aqui para destacar o vídeo. Tá diferente aqui. Pronto, agora foi. Então, às vezes eu vou olhar para o lado, que eu estou usando o computador para transmitir, certo? Às vezes eu vou olhar para aqui. Bora lá. Então, essa base, gente, ela é uma base que está na promoção maravilhosa, mas para muitos clientes, para muita gente, é uma base nova. Vou começar só fazendo uma oração aqui, eu gosto de fazer uma oração. Eu vou pedir para a Sandra fazer. Faz, Sandra, para a gente a oração hoje. É que você pode? Não! Vai, Sandra! Não acredito. Não acredito, não. Pois bora lá, fazer a oração. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui, por mais um dia. Senhor, que nessa tarde, todo pensamento contrário, Senhor, se for espiritual, se for apenas da nossa mente, que caia por terra, Senhor. Todo sentimento de escassez, de limitação, de medo, de dúvida. Senhor, traz certeza ao nosso coração, traz estratégias através desse treinamento, nos faz entender profundamente esse conhecimento, que a nossa mente esteja cativa, que esse conhecimento ele seja internalizado dentro de nós, que gere aprendizado, que gere técnicas, que gerem resultados, que gerem vendas, que gerem clientes satisfeitos, Senhor. Usa a minha vida, dá-nos uma tarde abençoada, prazerosa, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Então, bora lá. Eu vou entrar aqui na parte prática. O meu treinamento, ele está cru, ele é um treinamento, assim, bem basicão, bem cru mesmo, para fazer o possível para que vocês entendam ao máximo da base. Mas antes de a gente entrar, eu quero só, vamos ver o cenário atual que a gente vive. Como eu estava falando, para muitas clientes essa é uma base nova. Quando a Mary Kay chegou no Brasil, as pessoas não usavam base, né? Eu era cabeleireira, gente, há 12 anos atrás, vou fazer dia 20 desse mês, né? 12 anos que eu sou cadastrada na Mary Kay, então eu tinha salão, já fazia muito tempo. E quando a gente ia maquiar um casamento, eu mesmo só maquiava muitas vezes a noiva. Eita, tá pensando. A mãe da noiva, uma madrinha ou outra, perdida, assim. A maioria das pessoas, elas não se maquiavam. E qual era a maquiagem dessas pessoas? Era o pó. Era o panqueque, né? O pó, um lápis de olho e um batom. Geralmente era essa a maquiagem. Então, eu falo que quem ensinou as mulheres do Brasil a usar a base foi a Mary Kay, foi a nossa base queridinha, a base Timewise, uma base que a gente, assim, uma base extraordinária e nos fez ganhar carro rosa, várias diretoras se formaram. E o que aconteceu? A gente veio com a transição, né? Imagina, a Mary Kay, eu digo que foi muito corajosa, né? De pegar o nosso produto carro-chefe, o nosso produto mais vendido, que fez a Mary Kay ser conhecida, é tanto que até hoje tem gente, a maioria das pessoas só conhece a base ainda, né? Não sabe que tem fragrância, não sabe que tem outros produtos. Então, a Mary Kay pegou o produto mais vendido e fez o quê, gente? Reformulou totalmente. Não foi só embalagem, foi produto, foi proposta de mercado. E a gente, todo mundo, até eu, pensei, a Mary Kay tá ficando louca, como é que a Mary Kay faz algo assim? E o que aconteceu? Toda mudança, ela tem um processo de adaptação, ela tem um processo de aceitação, por mais que seja para melhor. Na verdade, a gente muitas vezes não sabe se aquilo vai ser para melhor ou para pior. A gente só vai saber, o tempo é que vai revelar isso. Mas chocou as clientes,
deixou com as consultoras. Então, todo mundo teve que fazer o quê? Aprender a usar, a demonstrar, a vender essa base nova, inclusive eu. Então, eu me senti muito desafiada. Quando eu olhava para aquelas letrinhas atrás da base, amor, pega a minha base aqui, por favor. Para mim era grego, eu não sabia de nada. Então, eu, igual você, que é nova consultora que está entrando aqui, ou você que é uma consultora veterana, mas que ainda tem muitas dúvidas de usar essa base, eu também passei por esse medo. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui, tá ali, ó, eu fui para campo. Gente, no primeiro mês que eu peguei as minhas bases, eu demonstrei. No primeiro mês, eu demonstrei mais de 80 pessoas no meu primeiro mês, porque eu precisava aprender a usar essa base, eu precisava estudar, eu precisava, porque esse era o meu produto carro-chefe, esse é o produto que atrai mais clientes. Então, eu fiz isso em quê? Eu fui fazer isso nas minhas consultoras e nas minhas clientes. Eu viajei às cidades onde eu tinha consultora para mostrar essa base nova, para testar a base. E eu testei várias vezes. Por quê? Muda a diferença? Quais as diferenças da base antiga para essa? Não é apenas a proposta, mas a textura da base. Essa base nova ela é mais fluida. Então, a base antiga, a gente conseguia uma cobertura mais alta com uma quantidade menor, porque ela era mais concentrada. Só que ela deixava um efeito natural, mas parecia que estava maquiada. A proposta dessa base, dessa nova, é fluidez, construção de camadas, onde você possa dosar, e o efeito dela é aquele efeito mais natural, ó. Parece que você saiu de um spa, aquela pele efeito lifting, ó. Acabei de passar a minha, ó. Não fica aquele aspecto tão pesado. Mas, o que, é que a gente precisa saber? A Mary Kay, ela está 5, 10 anos à frente. Hoje, a tendência do mercado, você vê cada vez mais pessoas querendo usar menos base, menos maquiagem que deixe você com a aparência que está maquiada. Percebam a maquiagem hoje da maioria das mulheres. Vejam como é mais glow, mais natural, né? Aquela maquiagem, ó, mais básica, menos preto, menos esfumado e mais frescor, aquela sensação de jovialidade, aquela sensação de jovialidade. Por quê? Porque a América já sabia que essa ia ser a tendência do mercado, então, aí mais ou menos, né, a gente não tem nem 5 anos, né, dessa base, né, então, há 4 anos aí, atrás a América já sabia qual ia ser a tendência, por isso ela já precisou fazer essa mudança. E aí todo mundo se embananou, porque veio esse negócio de subtom, e aí a gente não sabia o que era subtom, eu também não sabia muito, então eu precisei estudar, eu treinei muito. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, às vezes, esse treinamento que eu vou falar, você não vai conseguir, às vezes, compreender tudo, às vezes você vai conseguir compreender por parte. Não se desespere, assista novamente, pega o material, leia e, principalmente, treine, porque cor é treino do seu olho. Subtom é o seu olho. Quanto mais se demonstrar, quanto mais teste de base você fizer, melhor vai ser a sua percepção de cor. Você vai começar a enxergar não apenas o tom, mas o subtom das Agora pessoas. entrou mesmo para dentro. Certo? Deixa eu colocar. Estou para dentro. Eita! Oh, eu mutei tu, Sandra. Coloca aí teu áudio, por favor. Pronto, bora lá. Então, o que eu quero que vocês entendam, essa dificuldade toda, mas o que eu quero ainda mais profundo trazer essa mentalidade para a gente é o seguinte, gente, quanto a gente está em 2023, a pandemia foi 2020, 2020, 2021, 2022, 2023. A nossa base, ela, se eu não me engano, ela foi lançada, essa base, em setembro de 2019, se eu não me engano. Então, para pensar, a gente entrou em pandemia, ela entrou em setembro de 2019.
Em março de 2020, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses depois, a gente entrou em pandemia. Então, não deu tempo da maioria das mulheres experimentarem a nossa base. Não deu tempo elas terem essa intimidade com essa base nova. Então, ó, preste atenção, a gente teve uma ruptura de uma mudança do nosso produto mais vendido, onde a gente já era acostumado a trabalhar com as bases anteriores, e aí a gente teve essa ruptura. Muitas consultoras ficaram o quê? Na defensiva, não queria nem conhecer a base nova, enquanto estivesse na antiga e vendendo da antiga. Muitas clientes também passaram por esse processo, porque um dos processos da mudança é a rejeição, né? A gente não quer aceitar muitas vezes que vai ter que mudar, e vai ter que mudar na marra. E aí chega a pandemia, a gente fica presa, e o que é que acontece? A gente voltou para, vamos dizer assim, um ano e meio, no máximo, que a gente voltou realmente para o nosso trabalho no campo. Então, nesses 4 anos, quase 4 anos aí, mais ou menos, o que aconteceu? Várias outras bases entraram no mercado, as mulheres já estavam usando base, e elas começaram a comprar de várias marcas. Então, a gente, apesar de ser a base número 1 do Brasil, a gente perdeu o mercado. E perdeu por quê? Porque a confiança da consultora na base faz a confiança da cliente na base. Isso mesmo, Paula. Muitas marcas surgiram, tá? Então, uma diversidade de preços, de propostas de base, e a gente veio de uma força de venda que estava o quê? Ainda sem saber usar a base. E eu digo, ainda hoje, eu digo que, no mínimo, 80% da força de vendas de Americare do Brasil, ela não sabe ainda manusear essa base da melhor maneira. Faz porque vai fazendo na prática, vai fazendo no igual a gente aprendeu na outra. Só que se você perguntar a fundo a proposta dessa base, a maioria das consultoras não sabem. Elas são, às vezes, meio que incompetentes inconscientes, ou competentes inconscientes. Sabe de algumas coisas, mas não sabe que sabe. E não sabe de algumas coisas e não sabe que precisa saber. Eu sei que isso deu uma loucura, mas é essa a realidade. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, a base ela é a porta de entrada para tudo. As pessoas vêm pela base. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu não vou sair só para vender base. Antes de viajar, fui para o Summit com as diretoras. Antes de viajar, viajei na terça, na segunda, eu fui atender uma cliente nova, fui fazer teste de base. Eu disse, eu não vou sair, deixar minha mala aqui, terminando de arrumar para só vender uma base. Levei o kit 3G, demonstrei, botei batom nela. E o que foi que eu vendi? Eu vendi a base, o kit 3G e o batom. Então, mas só de você falar a base está na promoção, isso é música para os ouvidos. Fala, a base da Mary Kay está na promoção. Você vai ver o tanto de pessoas que ainda não conhecem essa base nova, ou que muitas vezes está usando a cor errada, né? Teve uma leva de consultoras que saiu vendendo de todo jeito a base e saiu da Mary Kay. Hoje a gente tem menos de 50%, né, do que a gente tinha de consultora. Então, penso tanto de cliente que está usando a cor errada, que não sabe a forma certa. Então, minha experiência, eu vou passar para vocês minha experiência, mas o que eu peço para vocês, tenham a experiência de vocês, porque experiência vende, quando você tem a sua experiência. Eu testei essa base, como eu disse, mais de 80 pessoas no mês que ela lançou. Gente, eu testei todas as formas de usar essa base para dar a cobertura que eu gosto. Eu gosto de alta cobertura, tá? Então, qual foi o melhor produto para aplicar a base? Na minha opinião, tá? Misericórdia. Tem alguma coisa estranha aqui. Qual foi? O pincel de base líquida. Aquele pincel chanfradinho. Para mim, ele é o melhor. E eu digo a vocês, eu vendi ontem, fui fazer um teste de base, eu vendi produtos do Kit 3D e vendi o pincel. Eu vendo o pincel sem falar do pincel. Eu faço a cliente usar a base com o pincel. Então, investe em pronta entrega, investe em mostruário de base, as cores que mais vendem, e investe no, pelo menos um pincel para a sua cliente demonstrar, você usar com ela. Então, eu uso o pincel colocando, eu faço uma construção de camada mesmo, tá? Paula está dizendo aqui, o quê?
Então, é outro nível quando a gente dá a cliente para experimentar com o pincel, certo? Então, eu uso o quê? Eu uso construindo uma camada mesmo. Parece que vai ficar clara. Maxélia está dizendo o quê? Deixa eu ver aqui no chat, gente. Pra gente. E aí eu vou entrar na parte prática mesmo, certo? Do treinamento, e aí a gente já começa e vai dar uma guinada. Está dizendo, em 7 dias vendeu 15 bases, total 2.190 produtos. Isso mesmo. Eu já vendi, gente, eu vendi já 13 bases, ou mais, acho que 14, quase de ontem. E eu estava viajando, passei uma semana fora, e ainda assim, meu marido estava entregando base. Então, preste atenção, olha a oportunidade que nós temos na mão, um cenário onde muitas pessoas não conhecem ainda, conhecem a antiga e não conhecem a nova, muitas pessoas ainda nem conheciam a antiga base e nem a nova base, muitas pessoas estão usando outras marcas e ainda não vieram para essa base, porque elas não conhecem, muitas clientes abandonadas que querem base e não têm a quem comprar, e muitos clientes que compraram cor errada e querem achar alguém para que saiba fazer um teste de base, que saiba encontrar a cor certa de base. Então, olha a importância de você se capacitar nessa base e vai trazer muitas outras vendas. Tenha sempre um pincel para aplicar, tenha sempre um batom, tenha um kit 3D com um borrifador, vai na mão da criatura, mostra ela, passa 4 e creme do dia numa mão, pede para ela passar um pouquinho de base nessa mão e um pouquinho de base nela, mostra a diferença, gente, é incrível, a cor da base fica totalmente diferente. Outra coisa, na hora que a gente vai fazer teste de base, existe uma coisa que pode sim interferir na percepção de cor da base. Às vezes a gente está usando a cor certa, mas a gente não entende porque está ficando meio esbranquiçada. Faça esse teste da mão. Uma mão, limpa com o quartinho aqui o dorso da mão, enxuga, bota o creme do dia, bota a base numa e na outra. Você vai ver, e a cliente vai ver, que a base que está na mão hidratada, ela vai uniformizar melhor. A base que está na mão que não foi cuidada, ela fica com esse esbranquiçado. Tu Então, beliscar pessoal, no sovaco. pessoal, vão dando um mute aí no som de vocês, pronto. E aí, o que é que acontece? Vocês vão ver que se a pele não estiver bem hidratada, a gente não consegue chegar à cor realmente mais precisa. Então, por isso que é importante fazer um patinho e o creme do dia, pelo menos, porque a percepção da cor de base vai ser outra. Se você fizer o teste na mão, ela vai ficar louca. Você vai vender pelo menos patinho e creme do dia. Eu te garanto, certo? E tem isso para... Oi? Alguém Eu falou? tive uma experiência, Gena, você falando aí, né, do teste, experiência, semana passada eu fui para outra cidade aqui, e a menina disse assim, aqui tem consultora, várias consultoras perguntaram se eu queria comprar, só que ninguém nunca me mostrou, nunca usei esses produtos, então eu não tinha como saber se prestava ou não. Então, a menina chega aqui, tu quer Mary Kay, e eu escutando, né? E é justamente isso que a gente acaba, assim, muitas consultoras acabam se frustrando, porque elas querem vender. E a cliente, ela não compra pela compra do produto, e sim pela experiência, né? Que é justamente o que você está falando agora. É assim, você tem que ter essa percepção de voltar para o básico, quem é consultora antiga. E as novas que estão chegando já entrar aí, né? Nessa questão que a Lauda John está falando. É teste, gente. Não tem como você vender só oferecendo ou postando nas redes sociais. Quem já conhece vai comprar, porque está na promoção, até soa bem, né? O promoção. Mas quem não conhece, ela não vai dar valor, né? É através, sim, da experiência sensorial total, né? Isso, gente, faz toda a diferença. E eu digo a vocês, por eu ser muito fera em base, por eu ter estudado muito, eu tenho pessoas que estão me procurando porque eu usava, estou falando dessa questão de cor, que teve 2 novas pessoas que eu vendi essa semana que me procuraram, falar, olha, a cor da base que eu estou usando não é. Ninguém está conseguindo achar a minha cor. Então, vocês estão entendendo, tipo, as pessoas, elas vão te procurar pelo teu diferencial.
Pronto, eu vou entrar aqui. Sim, o que é que eu quero dizer para vocês é o seguinte: você usa base todo dia? Essa minha maquiagem aqui, ó, é a minha maquiagem básica. O que eu fiz a mais foi um delineado. Então, isso é o pó bronzeador mesmo, não passei nem sombra, só passei o pó bronzeador. Mas, ó, olha, sinceramente, se você me visse hoje na rua e eu te falasse de base de maquiagem, você se interessaria em comprar a mim pelo que você vê no meu rosto? Então, quando eu vou atender uma cliente de base, obrigada, Paula, o que é que eu digo a ela? Gente, base é base, é a base. Base significa que ela é a base da construção da maquiagem. Todo o resto da maquiagem vai ser construído em cima da base. Por isso que a gente precisa ter uma base boa, certo? Por isso que ela tem esse nome de base. Mas qual é o maior erro da gente, consultora? A gente vender só a base e ficar na base. Existe um processo. Então, quando eu saio aqui, eu falo para minha cliente, ó, essa minha maquiagem diva em 15 minutos. Aqui tem base, aqui tem pó, aqui tem um pó bronzeador, tem um pó iluminador, aqui tem um blush. Então, olha, a minha pele basiquinha, aqui, ó, lápis sobrancelha, máscara de cílios e batom. Pelo menos, mesmo que eu não faça sombra ou delineado, é o mínimo que eu saio para a rua. Por quê? Porque fica difícil você falar para as clientes usarem se você não usa todos os dias. Preste atenção, consultora. A gente fala isso, mas entenda, ó, como é que tu vai dizer para tua cliente que tu vai dizer assim, mulher, tu precisa estar bonita todos os dias, precisa estar se vendo no espelho todos os dias, se vendo bonita todos os dias. E você não está fazendo isso. Mas quando você faz, você tem autonomia, você tem autoridade para falar, olha, eu estou aqui, saí rápido, mas olha, essa é pelo menos minha maquiagem básica. Eu não saio sem isso, porque quando eu for vender, gente, para mim, eu não vou vender só uma base. O mínimo, a pessoa tem que ter um pó para selar, você já tem. Então, constrói. Olha, você já tem um pó para selar? Você já tem um primer para passar antes? Você já tem um blush, porque só a base a gente fica com aspecto pálido. Tem um batom? Então, eu já coloco pelo menos um batom e um blush nela, quando eu vou fazer o teste de base, para ela não se sentir pálida, certo? Então, base é a porta de entrada. A partir da base, você vai poder vender tudo. Leva uma fragrância junto, eu estou fazendo isso. Xiringa nas pessoas. Então, a promoção é venda mais, porque é para a gente vender mais. Vender mais em base de clientes, vender a novas clientes e vender mais as clientes que a gente já vende. Então, se ela só me compra base, então eu vou levar outros produtos para vender mais. Agora, eu vou entrar na parte prática, vou compartilhar aqui a tela. Tem algumas coisas que não está aqui, mas eu vou falando com vocês. Digam aí se a transmissão vai começar. Eu botei aqui para transmitir. Deixa eu ver. Meu computador está uma benção. Mais escura. Quanto menos melanina, mais clara. Dá para perceber isso, né? Esse é um conceito básico. Então, aqui a gente entra no primeiro conceito de cor de base, de pele, que é o tom. Tom é essa primeira percepção. Quando eu olho para você, eu vejo se você é clara, se você é média, se você é escura. Então, os tons, eles são divididos nessas três categorias, claros, médios e escuros. O que é que determina o tom? A quantidade de melanina. Lembra? Quanto mais marrom, mais melanina, mais escuro. Quanto menos melanina, mais clarinho. E aí, daí, a gente já entra, qual é o maior diferencial dessa base? Vocês estão me vendo? É que eu não estou me vendo. Ok. Deixa só eu botar aqui, pronto. Então, essa é a primeira percepção da base, é o tom. Quando a gente olha para as pessoas, a gente vê o tom. A maioria das bases hoje de mercado, elas só trabalham nessa primeira percepção, só no tom. É tanto que você vai vender base, né? Quem me comprou de outra linha, ela vai dizer que eu sou bege médio. Eu acho que só tem bege médio. Aí, todo mundo diz, eu sou bege médio. Por quê, gente? Porque a maioria das linhas só trabalham no tom. Se você é claro, se você é escuro. A nossa base Time mais antiga também só trabalhava no tom. A gente ia vendo se ficava claro, se ficava escuro. Só que
por trás do tom existem outras cores. E as bases, eu digo a vocês, por mais que elas não venham identificando, as bases que não trabalham o subtom, elas têm uma alteração, sim, no subtom da pele. Por exemplo, na base antiga, eu usava a bege 4, só que eu ficava acinzentada, eu achava uma coisa estranha. O tom era meu tom de pele, mas existia uma cor de fundo, que a gente chama, que é o subtom, que ficava estranha. E aí depois eu fui para bege 3. Só que eu achava a bege 3 rosada. O tom ficava bom, mas o subtom não ficava bom. Até que eu fui para bege 1. Eu passei anos usando bege 4, nunca tinha ido para bege 1, porque eu achava que a bege 1 é porque ela era muito escura. Quando eu coloquei na pele, ela não era muito clara, na verdade, é porque eu pensei que ela era muito clara, ela não era. Na verdade, a bege 1, ela tinha um fundo amarelado, que foi quando eu me achei, foi quando eu achei que ficou a melhor cor de todas. Só que olha quanto tempo eu perdi anos usando base da cor errada e achando alguma coisa estranha, porque a sua percepção, o seu olho, é engraçado que a gente tem uma capacidade inconsciente. O nosso olho ele é treinado para distinguir isso, só que a gente não tem consciência disso. Então, bora lá. Entenderam? A diferença da base 3G, ela não trabalha apenas no tom. Daí ela já tira a maioria das outras bases concorrentes, já descarta. Por quê? Porque a base da gente não trabalha só no tom, ela vai além. Aí agora que a gente vai entrar, né, daqui a pouco no subtom. Então, na Mary Kay, a gente divide os tons em claros, são as ivories, os médios são beges e os escuros são bronzes, certo? Primeira coisa que a gente sabe agora direitinho. Já essa é o mais fácil, né? Mas é o que é que acontece? Se a gente pegar a melanina, a cor da pele, gente, melanina é melanina de todo mundo, melanina é melanina. E a gente dividir a melanina, olha que legal. Se você dividir a melanina, você vai achar as 3 cores primárias: azul, amarelo e vermelho. Tá? Relaxa a mente. Tá? Tem gente que já vai começando a ficar nervosa. Meu Deus, já começou a ficar difícil. Relaxa, que esse conteúdo é muito mais fácil do que você pensa. Eu só estou mostrando aí para você. Eu estou só fazendo uma construção para você entender, fazer esse caminho e somente entender melhor o porquê a gente vai trabalhar os subtons. Então, as 3 cores primárias, azul, amarelo e vermelho, elas juntas formam marrom. Então, a melanina, que é marrom da nossa pele, nós temos esses 3 pigmentos. Só que o vermelho a gente não leva praticamente em consideração. Por quê? Porque só tem esse pigmento vermelho em evidência os ruivos. Por isso que tudo neles é vermelhinho. A sobrancelha, os cílios. Então, os ruivos, né? Ou, por exemplo, tem algumas etnias que eles são ruivos naturais. Então, mais ruivo, como é muito difícil de achar, principalmente no Brasil e a maioria da população, né? O ruivo é uma pessoa, é um premiado. Então, a gente praticamente não leva em consideração o vermelho. Então, tira o vermelho aí, vai ficar só o amarelo e o azul. Tá dando para entender até aqui? Ok. Falem aqui no chat. Tá dando para entender? Coloca aí, ok. Sim? Ok. Ótimo. Sim, ótimo. E sobrou o azul e amarelo. O que é que acontece? Na melanina da gente, vamos levar em consideração que tem 2 pigmentos, azul e amarelo, tá? Todo mundo tem azul e amarelo? Sim. Entendeu? Todo mundo tem azul e amarelo na melanina. Só que algumas pessoas, elas vai ter mais do pigmento azul. Ela tem muito, muito mais azul do que o amarelo. Então, as pessoas que têm na melanina mais pigmento azul, a gente diz que é subtom frio. O azul é uma cor fria. Então, subtom frio é quem tem mais pigmento azul. Você já viu um negro original, aqueles negros que eles são azulados? Você vê o azul na melanina muito nítida. Ah, Audiana, mas tem gente branquinha que tem azul? Sim. Gente, olha o que a gente entendeu. Todo mundo tem melanina.
a quantidade de melanina vai dar o tom. Tem gente que é mais clarinho, mais escuro, mas mesmo que é mais claro, tem melanina, tem pouca melanina, mas tem. E na melanina de todo mundo vai ter pigmento azul e amarelo. Então, a gente vai ter gente da pele clara, que é subtom frio, vai ter gente da pele média, que é subtom frio, vai ter gente da pele escura, que é subtom frio. Entendeu? Todos os tons vão ter essas variações de subtom. E aí, a gente está vendo que tem quem tem subtom frio. Lá, como eu identifico quem é de subtom frio, certo? Na Mary Kay, as bases subtom frio, elas têm a letra C, que é cool, né? Cool, que é frio em inglês. Como a Mary Kay dos Estados Unidos, né? Porque se fosse no Brasil, seria F, né? Então, imaginar que o C é o F de frio. Então, toda base que tem a letra C vai casar com quem tem o subtom frio? Sim. E como eu descubro se a minha cliente é subtom frio? Olha alguns testes. Tem 2 testes que eu mais uso, que é o da aveia e o do dourado e prateado. Então, já coloca aí, arruma um objeto dourado e um prateado para você levar junto com você quando você for fazer teste de base. Então, quem tem subtom frio, olha as veias aqui, geralmente vai ser azuladas e arroxeadas. Subtom frio. Quando você coloca o dourado e o prateado aqui, você coloca o objeto dourado e o prateado no braço, um do lado do outro, e aí você vai ver que o dourado, ele não fica legal. O prateado, ele chega, destaca. Pode ver aqui, ó, nessa foto, eu ia abrir aqui na câmera, vocês veem aqui, ó, na foto, aqui, ó, tá vendo aqui? Olha como esse dourado fica feio, fica parecendo envelhecido em relação à pele. É o metal em relação à pele. Olha como ele fica feio. Agora, olha o prata, como fica vibrante, como fica bonito, destacado. E isso é porque ela é o quê? Subtom frio. Olha aqui, ó, o tecido. Olha como ela fica estranha aqui, a aparência. Olha o subtom frio, ela com pano prateado, como fica legal. Então, esses são alguns testes que você faz. Lembra, anota aí, vê as azuis e rocheadas, subtom frio. Dourado e prateado fica mais bonito com prata. Algumas características, por exemplo, quem tem um subtom frio vai ter os dentes bem brancos. Tem aquele negro que tem os dentes bem brancos. Porque, gente, o negro original, o africano, ele é azul, ele é frio. A negra, o negro brasileiro, ele é uma mistura de raça. A maioria dos negros brasileiros, eles são quentes, tá? Depois eu vou falar. Por isso que na tabelinha da gente, as bronzes, vocês vão ver que a maioria das bronzes, elas começam com letra W, porque são quentes. Mas, aí, ó, tem os dentes brancos, o branco do olho é bem branquinho, certo? Geralmente é uma pessoa que vai descolorir o cabelo, descolore com facilidade, fica platinado com facilidade, não amarela. Por quê? Porque o platinado é a cor cinza, né? O azul. E, então, como ela tem o pigmento, gente, porque a melanina não fica só na pele, fica no cabelo, fica no olho, fica nos dentes, fica em tudo. Então, geralmente, as características que tem de subtom frio. Aí tem gente que vai ter mais do subtom amarelo, o pigmento amarelo na melanina, muito mais do que o frio. Então, quem tem mais pigmento amarelo, a gente chama subtom quente, que na Mary Kay a gente usa a letra W para simbolizar que é de warm, né, de quente. Então, como é que eu identifico do mesmo jeito? O teste das veias, só que aí quem tem subtom quente, você vai ver que aqui as veias são bem verdinhas, geralmente meio amarronadas, mas geralmente são verdes, bem aqui, principalmente essa região daqui, verde. E quando você bota o dourado e o prateado, ok, o dourado fica mais bonito, o prateado não combina. Olha aí a menina, ó, você vê como o dourado ficou melhor do que o prata. Eu mesmo sou subtom quente, gente, eu nunca gostei de acessório prata. Então, às vezes, é o que eu disse, a pessoa ela já tem essa percepção, o que fica melhor. Então, você pergunta se você gosta mais de dourado ou prateado. Então, geralmente, quem é subtom quente, vocês vão ver, elas vão falar dourado. Quem é subtom frio, geralmente vai falar, eu gosto mais de prata. Por quê? Porque a percepção visual, ela já é natural. Você já vê o que tem harmonia e não tem. Então, quem tem o subtom mais quente, geralmente, os dentes é um pouco mais amarelado, o cabelo
descolore, amarela com facilidade, porque o amarelo está lá na melanina dos cabelos. Então, fez esverdeadas. Geralmente são mais esverdeadas, ou amarronzadas, mas geralmente esverdeadas. Faz o teste do dourado e do prateado, o dourado fica melhor, ok? Tá dando para entender até aqui? Gente, é o que eu disse a vocês, ó. Sabe quando vocês vão entender isso a fundo na prática? Pega o objeto dourado e prateado, começa a ver a veia das pessoas. É incrível que elas acham o máximo, porque, nossa, eu vou comprar a base pela veia. É, gente, é bem chique, bem interessante. Certo? E agora a gente vai para o terceiro subtom, que é o subtom neutro. Neutro está dizendo, né? Neutralidade. Ele tem o azul e o amarelo em equilíbrio. É 50% de um e 50% de outro? Não, gente, não quer dizer que é exatamente meio a meio. Mas ele está mais ou menos em equilíbrio, que aí fica, né, naquela neutralidade. E aí, quem tem o amarelo e o azul, o que acontece? Nossa, é maravilhoso. Por quê? A subtom neutro, ele vai ter, geralmente, as veias, os dois tipos de veia, tanto verde e azulada, e arroxeada, geralmente as que são azul vêm um pouquinho arroxeadas. Então, aqui é verde, aqui é azul, aqui é roxinho, vai ter a mistura das duas cores de veias, certo? Quando você botar o dourado e o prateado, olha que legal. Vai ficar legal com os dois. Olha aí na imagem a mão da pessoa. Fica bom com dourado? Sim. Fica bom com prateado? Sim. Então, o subtom neutro, eu digo que eles são premiadas, né? Porque quem tem subtom neutro pode casar com várias coisas. Elas podem usar tanto cores frias como cor quente. Ela pode usar tanto acessório dourado como prateado. Então, olha a riqueza que vocês têm aqui, certo? Nesse teste de cor. Olha a riqueza que vocês têm. O subtom da pele, você saber descobrir o subtom da sua cliente, vai abrir portas. Olha, a Rubia está dizendo que eu sou sortuda, né? Tu é sortuda, amiga. Pode usar uma paleta maior de possibilidades de cores. Então, gente, preste atenção que se tu ficar expert em fazer esse teste e descobrir, olha a porta de oportunidades que vai abrir para você. O que a gente vai entender? Eu entendi qual é o subtom da minha cliente. Quando eu sei qual é o subtom, fica mais fácil de eu achar a base dela, tá? Na Mary Kay, neutro é a letra N, porque em inglês também começa com N, né? Então, as bases que tem letra N são neutras. Então, se eu achei que o subtom da minha cliente é N e neutra, eu não vou usar a base C nela. Eu não vou usar a base W nela, entendeu? Eu só vou testar as N's. Se eu descobrir que a minha cliente ela é subtom quente, que é a letra W, eu não vou usar a N. Eu não vou usar a letra C, eu só vou usar a letra W, porque o subtom dela é quente. Eu vou testar as Ws nela. Se eu descobrir que a minha cliente tem subtom frio, é a letra C, então eu só vou usar a base de letra C. Então, eu já descarto. Olha o tanto de base que você já sabe que não vai ser. A não ser que você fique na dúvida ainda de achar qual é o subtom dela. Aí eu fico na dúvida. Geralmente a dúvida vai ser entre a neutra, uma fria, ou a neutra e uma quente. Aí, se você ficar na dúvida, você testa uma neutra. Ah, eu acho que o subtom dela é quente, mas tá aparecendo uma neutra também. Então, eu testo uma base neutra e eu testo uma base quente. Mas eu já vejo de cara, já, como eu disse, o teu olho vai ficar treinado, você vai começar a enxergar assim, olha que legal, olha essa percepção. A mesma pessoa, mas vocês conseguem perceber a diferença? Olha a fria, olha como ela tem um cinza na pele. A mesma foto, é lógico, é editado, né, para que fique mais quente, mais fria. Olha, a fria, tá? Olha como ela tem uma coisa mais acinzentada, mais azulada na pele. A neutra, você vê que é um fundo mais rosado.
Você vai perceber, quando a cliente ela for mais rosadinha, você já sabe que a probabilidade dela é sua neutra. E quando ela tiver, ó, mais amarelado, lembra? O cabelo, o olho, os dentes, você vai vendo todo o conjunto. Quanto mais testes você fizer, melhor vai ser a tua percepção de cor. E você vai ficar fera nisso. E às vezes só no olhar você já vai saber, nossa, eu sei que tu é um quente. Vou fazer o teste só para garantir. Mas tá na cara que tu é uma subtom quente. Ok, então aí a segunda categoria, subtom, que aí quando essa base da Mary Kay, ó, que a gente vê, letra W, quente, letra N, subtom neutro, e letra C, subtom frio. O que mais que saber o subtom vai abrir de portas para você? Primeiro, vai ficar mais fácil você achar a base. Segundo, se você achou o subtom, fala para teu cliente, pronto, agora eu estou preparada para montar a tua paleta de cores. Tudo de batom, de sombra, que você quiser. Gente, o subtom da cliente vai determinar a cor de base, vai determinar a cor de batom, a cor de sombra, a cor de blush, a cor de roupa, certo? Ela tá perguntando se vale a pena investir um tecido para usar de teste nas clientes. Se você quiser, você pode usar. Mas só com objeto dourado e prateado, já dá para você ver, tá? Gente, isso não é uma análise de coloração pessoal, não. Que usa todo aqueles panos, que é uma cartela bem específica. Isso é o básico, é uma das etapas da análise de cor pessoal, que é aqui já está trabalhando só, que eles falam temperatura, né? Aqui a gente está trabalhando só a temperatura da pele, só o subtom, mas que só com isso, por exemplo, gente, tem um batom neutro, só que você vai perceber que tem um nude, só que tem um nude que é mais frio e um nude que é mais quente. Lá, como é que eu sei a diferença? O frio sempre ele puxa mais como se tivesse pigmento azul, pigmento cinza. Você vai ver que é uma cor que puxa mais para o frio mesmo. O subtom quente ele puxa mais para o laranja, vermelho. Olha, é aqui, ó. Aleixo, o estralo que estava dando, olha, no cabo aqui da ring light, misericórdia. Aleixo, espera. Então, ó, por exemplo, se a cliente é subtom frio, você vai usar nela cores frias. Sombra fria, que é o cinza, o azul. Gente, tem a paletinha de cores que a Sabrina Santos fez pra gente. Lembra no treinamento de colorimetria? Use ela, tá? Lá já tem as cores de batom, as cores de sombra. Quando você vai testar uma cor, por exemplo, eu não uso mais batom frio, eu só uso batom quente. E por isso que a minha maquiagem, mesmo sendo simples, entenda, não precisa, não é a técnica, é a cor. Se você acertar na cor, por mais simples que seja, fica bonita de se ver. As minhas cores de roupa também mudaram totalmente. E por isso que as pessoas me elogiam muito mais hoje, por causa da cor. Então, ó, você descobriu. A neutra é fácil, tá, gente? Neutra combina com tudo. Mas mesmo combinando com tudo, a neutra, gente, sempre vai ter um ladozinho que ela vai puxar mais. Ela pode ser uma neutra mais quente ou uma neutra mais fria, por exemplo. Ela dá com dourado e prateado, só que o dourado ainda fica mais bonito. Às vezes o prateado fica mais bonito. Então, você vai podendo. Pronto, a Ruby disse que ela é uma neutra fria. Ela combina com dourado e prateado, só que por ela puxar mais para o frio um pouquinho, o prata ainda fica mais bonito, mas ela pode usar o dourado e fica legal, sim. Já eu, gente, eu sou subtom quente. Se eu usar prata, acaba comigo. Me envelhece, deixa com cara de doente, não fica bom. Então, deu para entender até aqui? Então, bora lá. Depois, o que a gente vai ver nas bases é a intensidade. Na Mary Kay, ó, tem o tom, se é ivory, se é bege e se é bronze. Tem o subtom, tá? Se é W, se é C ou se é M. E depois tem a intensidade, que é o quanto mais claro ou escuro essa base vai ser, certo? Então, quanto maior o número da base, mais escura ela é. Por exemplo, aqui essa tabela está desatualizada, porque agora a gente tem a Ivory C 100, né? Mas aí, por exemplo, ó,
eu tenho uma Ivory C110. A Ivory W130, ela, por exemplo, é mais escura? É. Só que o que a gente vai, o que é que vai, talvez embanando você um pouquinho, talvez clarei tudo para você. Quando você for trabalhar uma base de intensidade, você só vai pegar bases do mesmo subtom. Aqui, ó, como é que fica, ó. A nomenclatura da Mary Kay é bege é o tom, subtom é o W, e a intensidade é a numeração. Só que o que é que acontece? Deixa eu ver aqui. Pronto. Primeiro, eu identifico o subtom da cliente. Qual a primeira coisa que eu identifico que vai clarear tudo? Subtom. Identificou, por exemplo, nesse exemplo, eu fiz o teste e eu vi que a minha cliente é subtom quente. Então, a letra W, eu vou começar com ela, tá? Vou começar a testar só W. Vocês vão ver aí, ó, nessa tabelinha, que só está circulado de vermelho as bases que tem letra W. Lembra que eu disse? Todas as outras eu vou descartar, todas as outras letras. Eu não vou trabalhar com letra C e eu não vou trabalhar com letra N. Eu só vou trabalhar com as bases de letra W, certo? Então, que bom, Vanessa, que bom que faz sentido. Eu descobri que ela é um subtom quente, aí eu fui lá e comecei com a bege W100. Só que a bege W5 ficou clara, por exemplo, ficou clara na minha cliente. Eu preciso usar uma base mais escura. Qual é o maior erro das consultoras? Elas descem para a bege C110. Aí vai para a bege C130. Aí não dá, aí vai para a bege N150. Amiga, tu não vai meter nesses outros subtons, não. Se tu já achou que o subtom da tua cliente é W, é quente, tu vai para as outras Ws. Bege W100 ficou clara, eu vou para a próxima bege W, que é a bege W160. Aí eu vou testar. Ficou claro? E aí, o que acontece? Você vai para a próxima bege W, que é a bege W180. Ficou claro? Vai para as bronze, que aí você vai pular para bronze W100, bronze W110. Vocês estão entendendo? Vocês vão navegar só naquele subtom. Mas, como a Mary Kay, ela enumera nessa ordem da intensidade, o maior erro da gente é começar a fazer essa contagem de trás para frente. O que é isso? A gente conta pela intensidade. 100 deu claro, vou para 110. Deu claro, vou para 120. Deu claro, vou para 130. E não é essa navegação. Você navega, o teu índice principal é o subtom da cliente. Depois vai ser o tom. Lau, eu usei bege W100, ficou escura. Então, isso significa que o tom dela não está em bege, está nas Ivories. Então, eu vou para a Ivory W mais clara que essa, que é a Ivory W150. Ainda ficou escura na minha cliente, eu vou para a próxima Ivory W mais clara, a Ivory W130. Ok? E olha, eu vou fazer um pedido para vocês. Olha, tem uma Laodiceia aqui, o nome da minha irmã Laodiceia. Fazer um pedido para vocês, gente. Eu sou a Ivory W, eu era a Ivory W 150, eu estava usando a Ivory W 130, só que por eu ficar muito em casa, usando os produtos, a minha pele clareou muito. A Ivory W 130 não está dando mais no tom da minha pele. O W quente é meu subtom, só que está ficando escura. Peçam para a Mary Kay, por favor, em retribuição a esse treinamento, peçam. Mary Kay, tragam bases Ws mais claras. Porque eu estou sentindo uma dificuldade, porque eu estou passando a Ivory W130 e, para mim, hoje ainda está ficando escura. Só que quando a gente olha na tabela, a gente não tem mais nenhuma W mais clara que essa. As outras mais claras são C. É Ivory C 110, Ivory C 120, que, infelizmente, eu estou tendo que pegar Ivory C 110, botando um pouquinho na minha W,
para deixar o meu tom mais claro, mas eu boto bem pouquinho para deixar o tom, mas ainda assim eu não gosto muito do resultado, porque, gente, não fica legal. Você usar uma base de subtom diferente, a cor fica legal, mas tem alguma coisa ali que está faltando, fica faltando alguma coisa, certo? De novo, essa ring light hoje não está querendo, não. Mas vamos assim, vamos sem ring light. Gente, quais algumas coisas que eu quero deixar aqui para vocês? Que eu me confundi aqui, certo? Lembra, a pele quente, ela tem um fundo mais amarelado. A pele neutra, você vai ver um fundo mais rosado. A pele fria, você vai ver um fundo mais acinzentado, azulado, certo? E a base, na hora que a gente coloca a base, você vai ver que a base quente, ela fica amareladinha. A base neutra, ela fica rosinha. A base C, ela fica alaranjada. É engraçado, porque ela vai ficar mais acinzentada, mas ela fica alaranjada. Então, por exemplo, se eu pegar uma base de subtom frio, uma base C, e eu passar aqui, ela fica laranja em mim. Ela não harmoniza. Se eu pegar uma neutra e passar, vai ficar rosada, como se fosse uma mancha. Mas se eu pegar a quente, ela mistura no meu subtom. Vocês estão entendendo? Do mesmo jeito se você pegar uma pessoa que é neutra e você botar uma base amarelada, ela vai ver o amarelo, tá? Ela vai ver que tá meio amarelado, destoa. Por isso que eu estou dizendo, deixa eu... Outra coisa, as bases N de fundo neutro, elas dão uma percepção de ser um pouco mais clara do que ela é. Não é que ela seja mais clara, mas quando a gente coloca na pele, é como se a percepção de cor é que ela ficasse mais clarinha um pouquinho, certo? E a subtom quente, ela dá uma percepção de ficar um pouquinho mais escura. Por isso, ó, que quando você pega uma base, se você deixar assim, ó, no seu braço, que bom, Laudicéia, se você deixar no seu braço, faz o teste, você pegar pelo menos no meu braço, se eu pegar uma Bege W 180, Bege N 190. 190 é maior que 180. Pela lógica, a Bege 190 era para ser mais escura. Não é verdade? Porque Bege W 180 e Bege N 190, 190 é maior, então, pela lógica, era para ela ficar mais escura. Só que faça o teste, faça os dois assim, você vai ver que a 180, ela, no final, quando ela der a cor que fica, né, que leva de 2 a 5 minutos, para ela realmente dar a cor que vai ficar, você vai ver que a W, ela parece ser mais escura, apesar de ser uma intensidade mais clara, tá? Então, para você, porque às vezes você olha para cliente, você usou uma N190 e às vezes você está achando muito escura, ou está achando clara, tá? Estou achando clara, eu vou para N200. É só um detalhezinho de percepção. Outra coisa, tem a sua percepção de consultora e tem a percepção da cliente. Eu sempre coloco qual você mais gostou. Como faço o teste? Bota a base aqui, ó, daqui, passando o maxilar e descendo. Vai fazer a outra base, você coloca do lado. Faça o teste colocando do lado, porque quando sumir, você vai ver aqui se misturar melhor com a cor de pele dela, a que é ideal. Só que mesmo assim, você pergunta qual você mais gostou. Por quê, Lau? A percepção de cor muda de uma pessoa para outra. Tem gente que vê mais claro, tem gente que vê mais escura. Tem hora que eu brinco com meu marido, que eu vejo verde, ele vê azul. Eu digo, é verde, ele diz, é azul. Entendeu? É porque a percepção, ela muda mesmo. A cor, ela vai mudar de acordo com a percepção de cada um. Por isso, sempre pergunte à cliente. Então, bora lá. Como é que eu testo a cor? Primeiro, subtom, identifico o subtom, e aí depois eu vejo o tom, né? De preferência, se você vê que ela é muito branquinha, você já sabe que ela é uma ivory. Se você vê que ela é muito moreninha, você já sabe que ela é uma bronze. E se você vê que ela nem é muito branca, nem muito escurinha,
você sabe que é uma bege, então você começa pelos beges. E depois você vai dosando essa intensidade, entenderam? Eu vi que ela é uma W. A bege W100 ficou claro, eu vou para a bege W160. Ficou claro? Eu vou para a bege W180. Ficou claro? Aí a próxima W só está onde? A próxima W só está nas bronzes. Ok? Deixa eu passar aqui. Eu acho que é isso. Então, algumas dicas. Na dúvida, tá na dúvida se é frio ou se é neutro, geralmente. Começa pela neutra, tá? Lembra que eu disse, tô na dúvida se ela é quente ou é neutra. Começa pela neutra e depois vai uma quente, ou uma neutra e uma fria. Coloca um do lado da outra. E aí você vai ver. Depois você vai começa pelo tom. Na dúvida, começa pelos beges, que são as cores intermediárias. Se aí depois você vai aumentando e diminuindo a intensidade da base. Tá? Então, essa base, eu falo uma coisa, que eu tenho falado para as minhas clientes, que a primeira coisa que essa base faz não é ser base. A primeira coisa, a base é a segunda função dessa, maquiar é a segunda função dessa base. A primeira função é tratar a pele. Então, ela permite construção de camadas, ela dá um efeito mate, respeitando a luminosidade, 12 horas de alta performance, né? Dá um controle na oleosidade, tem um complexo E de minimais 3D, que se faz o quê? Tem peptídeos especiais, tem resveratrol, que é o elixir da juventude, tem vitamina B3, né, que ajuda a clarear a mancha, que age no colágeno da pele. Então, lá, eu sempre falo assim para minha cliente, então, você está me dizendo lá, eu pergunto como se ela estivesse me perguntando, está me dizendo lá o que eu uso nessa base vai amenizar minhas manchas? Sim. Vai amenizar a linha de expressão? Sim. Vai ajudar na firmeza da minha pele? Sim. Vai combater linhas e rugas? Sim. Porque ela tem um complexo aí de minimais 3G, gente, vocês não têm noção do poder, ou vocês têm noção do poder do que é esse complexo, e ele é o quarto passo da rotina, né, porque os 3 primeiros é, durante o dia, limpeza, hidratação, área dos olhos e ela, tá? Então, ela tem um mate confortável, que dá aquele efeito lift, que eu amo, que a gente ama, e o que eu mais amei nessa base, gente, eu confesso para vocês, é que além de ficar parecendo, eu me sinto 10 anos mais jovem quando eu passo essa base. Eu sinto a pele com um efeito lift maravilhoso. Eu ganho muitos elogios da minha pele e não da maquiagem. O bom é isso, que as pessoas vão elogiar a pele da pessoa, não apenas a maquiagem. Parece que a gente saiu, eu também amo essa base, parece que a gente saiu de um spa, a sensação que a gente tem com essa base, tá? Então, ela é muito leve, ela de uma fácil aplicação, construção de camadas maravilhosa, tá? E é para usar diariamente, ela é o quarto passo, faz com que o protetor solar aumente em 5 FPS, 730 vai para 35, ela é uma película física que protege a nossa pele, faz com que o produto não evapore, faz com que o creme do dia ele passe mais tempo, além da gente ficar com a pele linda, né? Então, elas têm aí o complexo 3G, né, que tem um envelhecimento precoce, defende nossa pele contra a ação dos radicais livres, e eu falo assim, devolve uma pele com aspecto jovem e saudável, tá? Então, aí, como eu falei, do complexo de minimais 3D, resveratrol, a vitamina B3, tá? Eu não vou entrar muito nesses detalhes, tá? Porque vocês já sabem, né? Ou a gente deve saber nessa base, né? E o diferencial de você saber realmente lidar com essa base. E como eu falei, não apenas na base, mas vai ajudar o blush, por exemplo, dar algumas dicas para vocês. Quem tem subtom quente, usar blushes, ó, igual o meu, ó, blushes pêssegos, alaranjados, dourados. Quem tem, por exemplo, a gente que tem subtom quente, a gente não fica legal de blush rosa. Então, eu não uso mais blush rosa. Quem tem subtom frio fica linda de blush rosa. Já blush laranja não vai harmonizar. E quem é neutra pode usar e abusar dos dois, que a neutra tem a sortuda, né, Rúbia? Ai, e aí também, gente, as cores de batom. Quem tem subtom quente usa mais, por exemplo, a gente tem 2 nudes líquidos, que é o Coral Me Back
e o Talpetate, né? São 2 nudes maravilhosos. Só que o Talpetate, ele é frio. O Coral Me Back, ele é quente. Então, eu não uso mais Talpetate. Ele é muito lindo, mas para mim ele não harmoniza, porque meu subtom é quente, então o Coral Me Back fica lindo. E por isso que eu vendo muito batom, eu vendo muito tudo, porque quando eu coloco, eu já coloco no subtom da cliente, que ela olha e ela fala assim, nossa, que batom lindo, porque a cor, vocês não têm noção, gente, eu sou apaixonada por cores. Como a cor faz diferença. Deixa eu olhar aqui as perguntas. Tem alguma coisa para falar, Rúbia? Não? Aqui, ó, tem uma pergunta. Se a cliente perguntar, pode falar, faz, Sandra. Então, a nossa base, ela não é não protetor solar, porque se fosse, estaria contido na descrição da nossa base. Só que ela é uma proteção física. Como é isso? Quando a gente constrói uma camada de base, antes do sol bater na nossa pele, ele bate na base. Nossa base já tem pontos difusores de luz que refletem. Só que muitos raios vão entrar na nossa pele, entendeu? Ele não é um bloqueador solar, ela é uma película a mais. Então, a cliente, ela deve usar o quê? Um protetor e a base. Ah, não, mas a minha cliente ela vai para um batizado que é de manhã, a minha cliente vai para um almoço em família, então usa o primer. O primer da gente em fator 15, ele é sim suficiente para uma manhã. Para você que não vai ficar exposto ao sol, você vai ficar dentro da igreja, vai ficar lá. O primer, ó, o fator mundial é 15, gente. A gente usa 30 no Brasil, porque a incidência solar ela é muito, muito grande. E o nosso creme de diurno, se você usar, ele já tem fator de proteção, tá? Então, não precisa colocar outro protetor. A base, ela aumenta o fator de proteção do protetor em 5 FPS, vai de 30 para 35. O primer vai de 15 para 20, entendeu? Porque a maioria das bases hoje, gente, são com os protetores solares são com base. Por quê? E eles botam lá 100, 50, porque a base faz com que o produto não evapore com facilidade. É como se fosse um filmezinho aqui, ó. Quando o produto quer evaporar, a base não deixa. Agora, a nossa base, só ela, se eu estiver dentro de casa, o computador, o celular, ela dá uma protegida sim, é claro, porque ela tem essa proteção física, só que ela não é não protetor solar. A gente não pode, não poder pode, né? Você pode fazer o que você quiser, mas a gente não deve vender ela como protetor solar, tá? Aí, por isso que eu acho tão importante usar o creme diurno. Respondido, ou pelo menos o primer, né? O primer, dependendo de se você for para o escritório, da sua exposição solar, já é suficiente. Mais alguém? Alguma pergunta? Não, posso complementar o que você acabou de falar? Sim. Quando a minha cliente faz essa pergunta, eu sempre explico para ela de uma forma mais simples que a base ela é parecida com um espelho. Ela age como um espelho na nossa pele. Tudo bate na base e reflete, tá? Foi essa explicação, inclusive, que eu recebi de uma cliente que ela é formada em química e visualizou a formulação da nossa base. Olha só que legal, né? Então, ela passou assim, Rubia, quando uma cliente te perguntar, você pode falar para ela que a base da Mary Kay, ela age para essa proteção física, significa que é como se ela formasse um espelho na frente e tudo que bate nela reflete, não penetra na pele. Ótimo. Mais alguma pergunta? Obrigada, Ru. Gente, então tá, ninguém tem mais pergunta? Tá todo mundo fera? Vamos vender muita base? Então, meninas, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Às vezes, antes de melhorar, piora. Às vezes, antes da gente ficar fera, vai dar uma confusão. Às vezes, meu Deus, como é mesmo a veia? Como é não sei o quê. Então, imprime o materialzinho. As meninas vão mandar para vocês, as diretoras, peçam para elas.
Imprima o testezinho da pele neutra, imprima o testezinho da pele fria, imprima, leve com você até você ficar fera. Quanto mais você fizer, mais você vai vender. E a gente tem tudo, gente. E uma base, eu digo a vocês, nós temos a melhor base hoje em termos de tratamento, em termos de tom, de variação, de possibilidade de harmonizar e com efeito assim, ó, maravilhoso. Vocês estão vendo aqui a minha pele, então? Sim, e essa base, gente, a textura, ela disfarça até a textura da pele, os poros, marcas de espinha. Vocês percebem isso? Que até aquelas peles que têm muita marca, a base, além dessa cobertura de cor, na textura, eu gosto muito, porque ela dá um acabamento maravilhoso. Beijos, meninas. Vai ficar gravado aqui. Eu vou fazer. Sandra vai levantar lá no YouTube, vai mandar o link e eu mando para vocês. Quem quiser assistir. Salto quântico, você disse que ia falar. Sim, o salto quântico, é verdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu cobro. Muito bem. Por isso que eu disse que tem que fazer, que eu sabia que eu não ia lembrar. Então, o que é um salto quântico? Gente, se você fizer mais do mesmo, você vai ter mais do mesmo. A gente precisa realmente, sabe, tirar da nossa mente que a gente vai dar um boom de vendas, vão vender 100 bases, 500 bases, fazendo a mesma coisa que a gente estava fazendo até agora. Falando com a mesma quantidade de pessoas que a gente estava falando. Colocando a mesma quantidade de energia que a gente estava colocando. Ah, não é um pouquinho a mais? Eu vou dizer a vocês. Um pouquinho a mais não vai fazer tanta diferença agora. O que a gente precisa é dar um salto quântico, que é isso, é colocar toda a tua energia nisso, foca nesses 2 meses. O máximo de novas clientes que você puder fazer de base, você vai colocar agora. Não é no meio do ano, não é final do ano, é agora. Maio e junho, sabe? Coloca, você vai precisar mudar a tua rotina, acordar mais cedo, dormir mais tarde, organizar tudo antes, se preparar o teu mostruário de base, preparar o teu mostruário de 3D, deixar a tua bolsa pronta, porque onde você chegar, você vai demonstrar, você vai pegar a opinião, demonstra que 3D e base, eu falo que é a demonstração da pele 3D. Kit 3D base. E aí você vai fazer o quê? Você vai arregaçar. Não é um pouquinho a mais. Se você faz uma demonstração por dia, você vai pular para 5, tá? Você vai conseguir. A gente faz as coisas no tempo que a gente tem para fazer. Se você tem 1 mês, você vai demorar 1 mês para fazer aquilo. Se você tem 15 dias, você vai demorar 15 dias. Se você tem 1 dia, você vai fazer 1 dia. Então, experimente esse salto quântico de se desafiar e triplicar, quintuplicar, o que tiver de multiplicação para você multiplicar a tua base de cliente, a tua quantidade de vendas, faz isso. Se você fizer mais do mesmo, você vai ter mais do mesmo. E daqui a 2 meses, final de junho, começo de julho, vocês vão falar para mim, Lau, eu fiz. E olha o resultado que vai vir de vendas, de início, de tudo. Você vai chocar. É isso que eu queria deixar para vocês. Bem, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso funciona há 12 anos atrás, 11 anos atrás. Eu era uma consultora status T, que nunca tinha feito sessão, que nunca tinha tido nenhuma consultora ativa. E exatamente há 11 anos atrás, eu vi uma viagem para Buenos Aires. E naquele dia eu decidi, eu disse, por que não eu? Então, eu saí de uma pessoa que não fazia nenhuma sessão para fazer 2, 3 sessões por dia, para estar falando de Mary Kay e agendando, falando para todo mundo dar oportunidade. E em 4 meses, eu me tornei uma diretora da Mary Kay, com 50 pessoas na minha equipe, fechando 50 mil pontos, 40 consultoras ativas, ganhando a viagem de Buenos Aires, ganhando a hospedagem de novas diretoras. Eu não sabia de nada, tá? Eu não sabia de quase nada, eu não sabia de carreira, mas eu decidi e eu fiz esse salto quântico em 4 meses. Então, faça isso e me diga o resultado. Beijo, Deus abençoe, meninas. Ai, tá linda, maravilhosa. Adorei. Minhas meninas estão aí também. Agora eu vou saber o que elas acharam. Pode deixar, eu dou o retorno. Um beijo. Arrasou.
Top. Meninas, eu espero ter Gratidão. agregado. Nós vamos arrasar, vamos crescer, porque a gente nunca cresceu com essa promoção de base. Em nome de Jesus. Amém, Com gratidão. amém, linda. Tchau, tchau.